Parece um túmulo normal, em um cemitério normal, de uma igreja normal, mas o cemitério da igreja de Cristo, Christ Church, em Barbados, foi local de uma série de eventos inexplicáveis no início do século XIX. Há várias versões dessa história ao longo dos anos e muitos detalhes conflituosos, e acaba sendo muito difícil distinguir onde a verdade termina e onde começa a lenda. A lenda da família Casey, uma família de hábitos incomuns comandada pelo coronel Thomas Casey. Sejam bem-vindos ao canal Sobrenatural. Eu sou May Horta. Começa agora Terças do Medo. Segundo a lenda, a família Casey era de origem inglesa e chefiada por Thomas, um homem detestável conhecido pela comunidade por sua crueldade. Ele tinha 2 filhas, uma adolescente e uma bebezinha. E ele acabou comprando uma cripta na paróquia local de Barbados, lá nas Antilhas, na região de Christ Church. Esta cripta já era ocupada por um outro caixão de uma outra pessoa, uma mulher chamada Senhora Godard, e ela havia sido sepultada ali em 1807. Em 1808, a filha mais nova de Thomas, a bebê Mary Ann, foi o primeiro integrante da família Casey a ocupar essa cripta. E em 1812, Dorcas, a filha adolescente, também veio a falecer. Dizem que ela faleceu por inanição devido à crueldade do pai. Bom, é aqui que a história começa a ficar interessante e sobrenatural. Um mês depois da morte de Dorcas, Thomas Casey também faleceu. Quando abriram a cripta para sepultá-lo, os caixões das 2 filhas, que eram feitos de chumbo, se encontravam virados de forma estranha. As pessoas que acompanhavam o funeral pensaram que a bagunça se tratava de um ato de vandalismo. Afinal de contas, os caixões eram pesados demais, ninguém conseguiria arrastar sozinho. Bom, os caixões foram reorganizados e a cripta foi lacrada com uma enorme pedra de mármore na entrada. 4 anos mais tarde, ela foi reaberta para o sepultamento de um parente dos Casey, Samuel Arnes. E mais uma vez, os caixões de chumbo dos integrantes da família foram encontrados desordenados. Incrivelmente, além de fora do lugar, o caixão de Thomas Casey ele estava de cabeça para baixo, na posição vertical e encostado em uma das paredes, enquanto que o caixão da senhora Godard, que era feito de madeira, era o único que continuava intacto. Foi bizarro encontrar aqueles caixões revirados do jeito que estavam. 2 meses depois, a cripta foi reaberta novamente para o sepultamento de um outro parente, e os caixões, mais uma vez, foram encontrados bagunçados. Só quando o último ocupante, o último parente, foi sepultado ali em 1819, que as autoridades resolveram intervir. O que eles fizeram? Tiveram a ideia de espalhar areia pelo chão da cripta para flagrar possíveis pegadas. A ideia era essa: se alguém entrasse, ia pisar e aquelas pegadas ficariam ali. Fizeram isso e lacraram a entrada dessa cripta com selos oficiais. O anel do governador foi impresso no cimento molhado na entrada, de forma que quem entrasse iria quebrar esse lacre. Passado 1 ano, depois que a lenda sobre os caixões de chumbo já havia se espalhado, o próprio governador de Barbados ordenou a abertura da cripta. O local continuava lacrado, os selos estavam intactos. No entanto, a entrada teve que ser forçada, porque um dos caixões se encontrava contra a porta. Vários homens foram chamados para forçar, para conseguir abrir a porta finalmente, depois de muito tentar, conseguiram abrir a porta.
A areia que estava espalhada pelo chão não tinha qualquer pegada. Mas dessa vez, o caixão da senhora Godard se encontrava destruído. Ou seja, além dos caixões de chumbo mais uma vez estarem revirados, remexidos, fora do lugar, também o caixão de madeira da senhora Godard estava destruído. A população ficou apavorada, os caixões acabaram sendo removidos da cripta e foram enterrados separadamente em outros lugares, e dessa vez em covas bem profundas. Na época, circulou-se o rumor de que os caixões de chumbo eram movidos pelo espírito da senhora Godard, que ela estaria descontente de ter a sua morada final invadida por estranhos, ou de que a pobre mulher seria uma vampira. Muitos tentaram desvendar o mistério dos caixões que se moviam sozinhos. Disseram que poderia ser terremotos, algum evento sísmico, mas e os outros túmulos do cemitério que não havia sido perturbado? Por que não aconteceu isso? E foi também descartado, porque a região ali estava totalmente fora da linha de abalo sísmico. Outra coisa que foi também levantada, outra possibilidade levantada, foi a de inundações, mas não foram encontradas rachaduras na cripta e muito menos água, e a região ali também não havia sido alagada nos últimos anos. Afinal, por que toda a família Case foi enterrada em pesados caixões de chumbo? A lenda da família Case e seus caixões que se moviam sozinhos permanece ainda um mistério até os dias de hoje. E você, o que você pensa a respeito? Já tinha ouvido falar desse misterioso caso? Qual a sua teoria a respeito? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa história, qual a sua teoria, por que esses caixões se mexem e por que a família foi sepultada em caixões de chumbo. Mais um mistério da humanidade. A gente se vê na próxima Terças do Medo. Tchau!